Boa noite para todos. Quero agradecer a esse momento que vocês estão dando para mim, estando online aqui, ao vivo, participando dessa videoconferência, com o objetivo de tratar de um tema que certamente vai trazer algumas polêmicas com relação ao material de atado que nós vamos usar. Não quero transformar isso numa situação ruim para ninguém. Mas eu também não vou ensinar vocês a fazer uso de outro material que não seja aquele que eu aprendi a fazer uso em função do que eu estudei em diversos livros. Né? Eu fiz a troca, esse livro que está aqui é muito interessante, porque se algum dia vocês tiverem que procurar uma receita de um atado, vocês podem localizar uma pequena aula sobre a história desse atado que foi elaborado, né, e qual material indicado para poder fazer. Então, vocês podem contar comigo, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me questionar que eu ajudo para que vocês compreendam qual material alternativo que vocês podem fazer uso. Tomar um café aqui rapidinho, para manter a garganta lubrificada. Eu vou trocar a tela de apresentação novamente. Então, vamos lá. Esse foi o primeiro slide de apresentação do curso. Meu nome é Fausto Parreira. Eu sou administrador do Fórum Mosqueiros do Rio. E venho aqui apresentar para vocês essa aula número 4 sobre materiais de atado. A aula de hoje não vai ser concluída apenas em uma aula, é impossível. Então eu vou fazer a apresentação de uma aula diferente do que vocês estão acostumados a ver em alguns livros. A maioria dos livros separa um capítulo único para poder apresentar material de atado. Eu vou fazer essa apresentação de maneira muito mais prática possível, né? Porque nós estamos reunidos online e eu só vou trabalhar com imagem. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou abrir o leque de informação, né? Eu vou abrir o leque de informação com relação ao material de atado que nós vamos poder usar, aos diversos materiais de atado que nós, atadores, podemos usar, em função de moscas. Né? Você, inclusive, eu não vi um livro que trabalhasse dessa maneira, que afinal de contas é confuso. Mas como é um caso de uma aula, como se eu estivesse numa sala de aula com vocês, eu posso trabalhar dessa maneira. Então, nosso primeiro slide é esse aqui, ó, onde eu apresento para vocês 6 ninfas. Tá? Então, nós vamos começar primeiro a tratar sobre esse assunto com ninfas. Vocês precisam se familiarizar com o nome das ninfas em função do que vocês verem na foto, numa silhueta, num catálogo ou até mesmo num vídeo no YouTube. De slide número 1 é o slide que apresenta para vocês 6 ninfas. Essas 6 ninfas são a Pheasant Tail, a Hare's Ear Nymph, Stonefly Nymph, Copper John Nymph, Prince Nymph e Brassy Nymph, que não é uma ninfa. Brassy é uma larva. Depois eu vou explicar isso detalhadamente no futuro, até mesmo em aulas de entomologia. Mas, por enquanto, vamos ficar focado em apenas nesses 6 nomes que estão aí. E simplesmente pelo ver a imagem, olhar a imagem, vocês vão ver que tem diversos materiais no corpo dessas ninfas. E eu quero exatamente falar sobre esses materiais que vocês estão vendo agora. Ela é chamada Pheasant Tail porque ela é feita com a pena de fazão. E em destaque eu coloquei a imagem de penas que comercialmente são vendidas. Elas são vendidas dessa maneira, seja através de fly shop, os nossos fly shop aqui, nós temos no Brasil, bem como vocês podem encontrar esse tipo de pena em outras lojas que vendam artigos carnavalescos. Vocês vão encontrar essa pena porque eu já comprei e já fiz muita com as penas assim. E observe na mosca detalhes, né, que vocês vão ver e eu vou depois retalhar isso tudo aí como se fossem pequenos pedaços, né? A formação do corpo de uma ninfa
Eu vou falar ao contrário, porque nós montamos a mosca no sentido contrário, tá? Então nós temos a cauda, que ela vai ser fixada, onde eu vou indexar o ponto de marcação dela. Temos o abdômen, tá? Que é a parte do corpo do inseto, ainda na sua forma imatura. Nós temos o tórax, tá? E nós temos a cabeça. Então, é muito importante definir essas 4 partes, porque vocês precisam respeitar, porque o atado tem. Lembrando que o nosso atado não é realista, tá? Então não é necessário desenvolver uma técnica de montagem muito sofisticada, né? É muito preferível fazer um atado impressionista para pescar do que um realista, tá? Então eu acabei de apresentar a pena de fazão para vocês e agora vamos para o próximo slide. Apresentei a ninfa, as partes da ninfa e agora a pena, vamos para mais uma observação dela. A pena que eu estou apresentando é a que eu compro. Eu tenho o costume de fazer a compra desta pena de fazão. Ela é chamada de clamp, porque ela vem com uma parte da pele do animal, tá? do fazão, e as penas vêm encaixadas nesse tecido, nesse pedaço da pele, e eu posso destacar para poder fazer uso. E a vantagem que eu tenho comprando clamp é que, além das 2 penas importantes, além das 2 penas principais, que são vendidas em par, normalmente quando você compra uma embalagem, você vem com um conjunto de penas secundárias em volta. Então, essas outras penas secundárias eu faço uso em outros padrões de atado que, posteriormente, eu vou comentar com vocês. Vamos ao próximo slide. Então, o slide anterior eu mostrei o clamp de uma pena, de um fazão macho, tá? Um rooster, que é o galo do fazão. E essa imagem, né, que eu estou passando para vocês é uma pena muito menor, né? Ela é uma pena mais maleável, flexível. E eu coloquei ao lado ali Hen Pheasant Tail Clamp. Eu tenho colocado muita coisa em inglês para vocês, que vocês vão se familiarizar com material didático, né, que nós não temos dessa maneira aqui em português. Né? Nós temos pessoas que gostam de fazer o ensinamento e eu, de vez em quando, traduzo, troco alguma palavra, mas quando vocês virem a palavra hen, está indicando que é a fêmea de uma ave. Então, esse clamp, essa cauda que vocês estão vendo aí, é composta por aproximadamente 8 a 10 penas, né? Maiores, e uma outra coletânea de penas bem menores. Vocês ficam vocês podem observar próximo da raiz da cauda, que pode ser usada em outros atados. Então vocês já conhecem agora que vocês podem adquirir 2 tipos de pena de fazão, né? Vocês podem comprar para rooster, que é o galo do fazão, ou a galinha do fazão, que é chamada hen, é a fêmea. O rooster é o macho, hen é a fêmea. Tá? Então vocês têm 2 penas a escolher. Eu compro clamp, né? Seria ideal que vocês pudessem também adquirir o clamp, porque vocês vão ver eu mostrar partes do clamp que eu faço uso em outros padrões de atado. Mas caso não consiga comprar um clamp ou adquirir de alguma maneira, vocês podem comprar o par da pena, que vai funcionar da mesma maneira, que é a parte principal da espada central da cauda do fazão. O próximo slide apresenta para vocês, eu coloquei agora essa imagem por causa da ninfa que eu apresentei para vocês, que era uma pheasant tail. Eu vou voltar ao slide rapidamente, que eu estou conseguindo o comando aqui. Tá? Tórax dessa ninfa, olhem para o tórax dessa ninfa e vejam que ele é verde. Tá? Então, essa ninfa, com a montagem feita dessa maneira, ela é chamada de American Pheasant Tail, porque tem no tórax dela essa pena verde feita de pavão. Então, né, aqui, as fibras da pena de pavão, eu vou mostrar para vocês elas em detalhe. Eu vou mostrar elas dessa forma com brilho e iridescência, né? Ela tem um brilho próprio da pena
E do lado direito eu estou mostrando o que eles chamam de strung. Strung é como essas penas são retiradas, né, da pena principal. As cerdas são todas elas removidas da pena principal da ave, né, que ela é tirada, e essas são costuradas, essas cerdas são costuradas formando um strung. Observem um pedaço de barbante branco na parte de baixo, juntando todos eles. Então, o pacote que vocês forem comprar, vocês vão comprar esse pacote com essas penas presas, na maioria das vezes amarrada dessa forma. Você segura o conjunto e puxa a quantidade de pena que você quiser usar. Vou mostrar para vocês a parte mais nobre da pena do pavão, que é o Peacock Eye. Não estou dizendo com isso que vocês precisam comprar o olho da pena para poder fazer uso do atado. Basta o strung. Mas o olho da pena do Peacock, no caso, essa pena do pavão, especificamente o olho, ela permite que você tire as cerdas que estão em volta do olho e possa, fazendo uso de produto químico ou fazendo uso de uma borracha, vocês podem tirar as microfibras que ficam presas na cerda, né, na barba da pena, para que ela fique lisa. E com essa cerda lisa, vocês podem fazer um abdômen de uma ninfa, por exemplo, ou de uma mosca seca, tema que vai ser tratado mais à frente. Próximo slide. Essa palavra que eu estou usando em inglês, né, Striped Peacock Quill Body, né, o body significa que é o corpo. Então, para retratar, para que vocês possam pelo menos ter conhecimento de um outro uso dessa cerda da pena do pavão, vocês vão ver que o corpo dessa mosca está feita com essa cerda pelada, lisa, aonde foi retirado todas as barbinhas que ficam presas nela. Ou seja, não tem aquela iridescência verde, bonita, né, reflexiva, que estava no corpo da Pheasant Tail. Tá? Então eu recomendo que vocês vejam depois um vídeo. Eu vou colocar o link na descrição. Quando eu editar esse vídeo e colocar esse vídeo no YouTube, eu vou colocar na descrição dele um link lá do fórum, onde vocês podem fazer uma consulta de como que eu faço quimicamente para poder pelar a pena de pavão para que ela possa ficar lisa, tá? Então, material sintético. Tá? Esse material sintético que está aí parece o que é feito de plástico, com uma pequena película plastificada. É vendido, como na imagem da direita, uma lâmina com vários recortes. E você pode destacar aquela fibra e pode fazer o corpo. Então, uma das opções é essa que você está vendo aí, de fazer uso dessa cerda sintética. Vamos usar esse nome? Eu prefiro usar a palavra dessa fibra, né, que é um plástico, desse material sintético, chamado Striped Peacock Quill Body. Então você vai fazer um corpo com ele. Então eu retratei com detalhe isso como opção, porque mais para frente eu vou usar esse material para poder mostrar para vocês como se usa ele. Como nós estamos falando sobre Pheasant Tail, e a primeira Pheasant Tail que eu mostrei para vocês e falei sobre as partes do corpo dela, a cabeça estava formada por uma bilha metálica. Aquela bilha metálica é chamada beadhead. Né? E esta que está aí, propositalmente, eu procurei essa imagem de modo que vocês possam ver que é a mesma receita sem o beadhead. Então, é certo que aquela bilha metálica ela é mais pesada e faz com que a ninfa afunde mais rápido. Mas eu também estou ressaltando aqui o material que já foi tratado na aula número 2. Eu usei na aula de fios de atado, que seria usar o fio de cobre, né? Copper wire, o arame feito de cobre. Né? Então, a segmentação, né? Aquelas espiras que eu coloquei em volta que está em volta do abdômen da mosca,
faz a segmentação, né? Porque o abdômen do inseto ele é todo articulado e ele é todo segmentado. E o objetivo de usar um fio de cobre nas ninfas é com o objetivo de segmentar o abdômen para poder imitar esse inseto ainda na sua forma imatura, né? Em forma de ninfa. Tá? Outras partes com relação ao atado desta ninfa terá um tema específico onde eu vou mostrar para vocês como medir tudo, tá bom? A parte que está cobrindo o tórax dessa ninfa está revestido com fibra de fazão, tá? Vocês podem ver a cor, né? A cor é a mesma, tá? A ninfa tem isso revestindo o estojo aonde ficam guardadas as asas do inseto. Em algum momento ele vai se tornar um inseto maduro, adulto, tá? E revestindo as asas tem o que é chamado um encase. Certamente eu vou tocar nesse assunto de maneira mais detalhada à frente. Então toquei no assunto agora do arame para poder mostrar para vocês a segmentação do corpo da pheasant tail. Agora vamos falar sobre uma outra ninfa. Antes de começar a falar sobre essa ninfa, alguém quer me questionar com relação a pheasant tail? Alguma observação? Então eu só vou dar um pequeno repeteco. Quando vocês olharem para uma pheasant tail, ela tendo bead head ou não tendo bead head, o tórax feito de pena de pavão, aquela iridescência verde, tá? É chamada de American Pheasant Tail, que é uma mudança da receita original. Essa ninfa que está aí, ela é feita praticamente toda com pelo, com exceção do encase, que o encase usa as cerdas, né, que faz o revestimento do encase, é de fazão, é de pheasant tail. Já a cauda pode ser feita de pheasant tail, mas pode ser feita de pelo, mas o objetivo de destacar essa mosca hoje, com o nome de Harris Air Nymph, além do nome dela que eu vou explicar mais à frente, tá? Ao invés da receita original usar o arame de cobre, a receita usa o que é chamado de oval, tá? Uni French Oval Tinsel. Tá? Lembra muito um pequeno trançado de fita metalizada. Brilha muito mais. É um pouco mais grosso, se destaca mais do que o arame de cobre. E por ser de um material como se fosse uma fita, né, e ele é mais leve, porque não tem o peso que o cobre teria. Então vocês estão conseguindo olhar o abdômen desse inseto e mesmo com essa quantidade toda de pelo, né, de fur, que eu vou falar daqui a pouco com relação a isso, vocês conseguem ver que tem alguma coisa enrolada em volta do abdômen dela. E não é o fio de cobre. O importante é olhar a imagem e ver que ela é toda reticuladinha, né, e arrebenta fácil. Se você puxar com força, arrebenta. Detalhei agora um ponto que eu referenciei na aula de fio de atado, tá? É a questão relacionada a você comprar o material com espessura diferente. Tudo isso proporcional ao tipo de anzol que você for usar. Se você for usar um anzol muito pequeno, tema da aula anterior, o anzol número 22 ou número 20 ou 18, certamente você vai precisar comprar um material mais fino para poder fazer a segmentação do abdômen da ninfa. Eu coloquei essa imagem porque ela dá destaque de tamanho extra small, XS, médio, large, e isso te ajuda bastante na hora de fazer a compra. Eu vou trabalhar, a minha preferência é fazer o atado de moscas de anzol número 14, porque eu não enxergo o anzol número 20. Então, para que você vai comprar um material de atado muito mais fino que o normal, já que você não vai fazer isso? Mas também nada impede que você faça a segmentação do abdômen de uma ninfa utilizando o mesmo material mais fino.
Tá? Isso é preferência nossa, minha preferência, sua preferência como atador. Observa na imagem da direita, as duas ninfas são as mesmas, em ângulos diferentes, para poder colocar em relevância o uso do oval tinsel. Tá? Então está destacado e vamos para o próximo slide. A própria ninfa, a palavra hairs hair nymph, né? Orelha de lebre, ou seja, essa ninfa foi feita utilizando pelo de lebre. Então a receita original, ela até a cauda utiliza o pelo retirado da máscara do rosto da lebre, da cara da lebre. Você puxa alguns pelos maiores, mais compridos, junta eles para poder formar a cauda. Evidentemente é muito difícil alinhar as pontas desse pelo, né, pelo puxar, né, pelo que nós chamamos de pinch, né? O pinch é você segurar o pelo e puxar ele, né? Muito difícil fazer o alinhamento, mas em tamanho macro, o máximo tamanho que eu consegui de uma foto, tem aí o pelo se destacando com relação ao fundo que está fora de foco, né? Para que você possa ver que são fios que se destacam, né? Junto quando você enrola eles em volta do corpo da ninfa. Olha para a ninfa e observa que esses pelos são tão espigados que imitam até as pernas, as patinhas de uma ninfa que ela tem. Ok? Próximo slide. Próximo slide mostra a mesma ninfa, claro que agora com um padrão de atado diferente, né? É uma ninfa que está com bead head e o autor colocou pequenas patas de borracha também, chamada rubber legs, né? Então eu quero destacar com relação a isso também. Se você for montar uma ninfa utilizando patas de borracha, então você precisa compreender que tem que encontrar uma pata de borracha que seja fina o suficiente para poder não ficar chamando a atenção demais, porque afinal de contas essas mesmas patas de borracha, né, um pouco mais larga, pode ser utilizada para montar uma mosca terrestre, uma imitação, por exemplo, de uma Chernobyl, né, ou seja, uma mosca chamada Chernobyl ants, que ela imita um inseto terrestre na superfície. Ela é uma attractor, porque não tem silhueta semelhante com formiga alguma. O peixe sobe e pega essa mosca porque ela tem essas patas de borracha. Resolveu colocar uma pata de borracha, ou no caso silicone, se for o que seja, né? Numa ninfa, você precisa comprar ela mais fina. Do lado direito da imagem, né, do slide, é apresentada uma outra maneira de você comprar o dubbing, que é o material natural feito do pelo da lebre, do coelho. Você pode retirar ele desse saquinho plástico e fazer o corpo. Claro que ele não é a mesma coisa que você comprar a máscara de lebre ou se você comprar as orelhas da lebre. Eu vou mostrar no próximo slide. Do lado esquerdo tem um estojo, né, chamado Dubbing Dispenser. É um estojo onde você compra já com uma coletânea de cores diferentes, o material chamado Hair's Air, né, Dubbing, ou seja, já todo ele preparado para que você não tenha que se preocupar em tirar os pinches, né, os tufos de pelo da orelha do coelho, que pode ser comprado separadamente. Tá? Eu ainda não comprei, não pretendo comprar porque eu não faço uso desses pelos. Eu prefiro fazer uso de pena para fazer a cauda da Hair's Air Nymph. Eu vou até mostrar para vocês como é que eu faço, né? A cauda e o encase. Fica muito bom mesmo. Tá? Então, como eu preciso retratar, existe a hipótese de você querer comprar as orelhas, né? Ou pode comprar a máscara, que é a cara da lebre já com as orelhas presas. Você pode ter. Já que eu estou falando de dubbing, eu ainda tenho que apresentar para vocês na prática como é que se coloca e se aplica o dubbing. Esse dubbing que está aí é um dubbing sintético. Tá? Esses materiais sintéticos, eles têm um pouco mais de dificuldade para poder prender no fio de atado. Vou explicar com vocês na prática como é que faz. Do lado direito também é de um outro fabricante.
tá? Mas vocês vão poder comprar esses estojos, chamado dispenser, né? Em função da coleção de cores que oferece. Próximo slide. Então, o que eu tenho aqui? As patas de borracha que eu estava comentando com vocês. Ou, no caso, as patas de silicone, né? O rubber legs. Tá? Ela pode ser feita até transparente, algumas. Né? Elas têm uma cor bem puxadinha para o transparente. Por questão de imagem, eu escolhi essas que se destacam. Né? Algumas dessas patinhas de borracha já são vendidas assim. Elas são vendidas amarradas em tufo, né? E algumas já são todas elas tracejadas, para que você possa não se preocupar em fazer isso. Então, o atado pode ser feito utilizando esse tipo de material que está aí, chamado rubber legs. A variedade do mundo do atado com relação à venda desse produto é muito grande. Né? Você vai encontrar uma quantidade que não vai nem saber qual comprar. E já está explicado por que nós colecionamos tanto material de atado. Basicamente, a gente perde até o freio, né? Porque bastaria comprar 2 tufos desses aí para poder fazer uso. Mas cada vez que a gente vai numa loja, numa flash shop, cada vez que a gente abre um catálogo online e olha uma cor diferente, a gente bota tanta fé naquilo que a gente acredita que comprando a gente vai poder ter um resultado melhor na pescaria com ele. E às vezes na prática não é nada disso, né? Um atado mais simples daria total resultado, tá? Então agora vamos para o próximo slide. Tá aí, uma ninfa chamada Stonefly. Esse bicho aí realmente ele é horroroso mesmo. Na aula de entomologia eu vou mostrar para vocês que eles podem ser muito pequenininhos, com milímetros. Né? Um atado em anzol, por exemplo, número 18, 16, que é raríssimo, ninguém ata uma stonefly dessa maneira num anzol tão pequeno. Ou então o pessoal aproveita e ata num anzol enorme. Um anzol número 10, por exemplo, um anzol número 8. E eu já vi desses bichos que você, quando coloca na palma da mão, cabem 5 desses bichos na palma da mão de tão grande que é. Mas o que eu estou querendo destacar nesse momento é que nós estamos falando sobre segmentação, desde o início da apresentação de hoje. E essa segmentação é do abdômen do inseto. Tá? E esse bicho aí também é dividido, né, em cauda, abdômen, tórax, cabeça. E o abdômen dele, tá, é feito com um material que vocês podem fazer uso chamado vinil rib. Né? Ribs são costelas, ou seja, com o objetivo mesmo de fazer segmentação. Eu apresentei isso para vocês na aula número 2, e na aula número 2 também eu apresentei para vocês referente ao fio de silicone transparente. Ou seja, se o objetivo é só fazer aquele segmento, você pode utilizar um fio de silicone sem problema nenhum. Ou comprar o vinil rib já com a cor que você quer. Né? Ou seja, você pode comprar na cor verde, pode comprar na cor marrom, você pode comprar na cor chamada tan, ou então você pode comprar ele na cor preta, como é o caso dessa imagem que eu coloquei aí. O autor também se preocupou em colocar em destaque na fotografia a cobertura do in-case. Nós estamos falando de um in-case desde o início da apresentação, que é o estojo que cobre as asas do inseto na sua forma imatura ainda. Né? Então, o inseto imaturo tem essa carapaça nas costas, né? Esse estojo onde ele esconde e mantém revestida as asas. E essa cobertura é chamada um in-case. Mais uma ninfa que eu falei do início da apresentação e agora eu estou falando novamente. É a Copper John Nymph. Provavelmente é a ninfa mais pesada que você pode atar. Pesada em vários sentidos. Né? Primeiro você pode escolher, número 1, um anzol que tem o arame mais grosso. Você não quer a ninfa pesada? Então compre o mesmo anzol indicado na receita da ninfa, porém com um arame mais grosso. Vocês sabem que existe, porque eu mostrei na última aula que existe uma especificação nas caixas de anzol com relação ao arame ser standard, ser fino
ou ser strong, ser reforçado. Então, o primeiro passo seria: Fausto, eu quero uma Copper John pesada, compre um anzol grosso. Fausto, que mais eu posso colocar? Coloque o abdômen com arame de cobre mais grosso. Pronto, já aumentou o peso. Embaixo do tórax, né, que você olhar, o tórax dessa ninfa é feita também com a pena de pavão. Embaixo desse tórax coloca fio de chumbo. Apresentei para vocês o fio de chumbo na aula número 2. E ainda mete um capacete de metálico, coloca um capacete na ninfa, bota um bead head. Tá? Então esse bead head que está aí, associado com chumbo no peito. Né? Que se você não quiser comprar fio de chumbo, compra fio de tungstênio, que é mais pesado ainda. Tá? Se você fosse colocar os dois materiais caindo, 1 grama, uma bilha de 1 grama de chumbo e uma bilha de 1 grama de tungstênio caindo na água ao mesmo tempo, a bilha de tungstênio chega no fundo mais rápido. Tá? Então eu tenho aqui um outro material que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, a cauda é feita de um material que eu não apresentei para vocês ainda e eu vou apresentar agora, mais à frente. As asas, ninguém me perguntou até agora de que é feita as asas dessa ninfa aí. Tá? Vocês se lembram quando eu indiquei vocês comprar uma pena de fazão que vem com uma coletânea de penas juntos, é chamada clamp? É do clamp que eu tiro para fazer as asas dessa ninfa, tá? Embora você possa usar outros materiais que eu vou mostrar no decorrer do curso. Do lado direito, em destaque, nós temos o bead head. Olhem para a fotografia do bead head. Olhe, preste atenção, dá uma olhada. Eu tive que procurar essa imagem que mostra uma parte do bead head tem o furo estrangulado e a outra parte do bead head tem o furo usinado, né? Alargado, pô, tá? Então a parte menor no furo fica para frente, encostada no olho do anzol, e a parte de trás, onde está usinada, né? Ela vai receber o encosto do fio de chumbo. Ou seja, quando você monta bead head, a maioria dos atadores procura colocar um fio de chumbo. Por diversos motivos. Além de aumentar o peso, também ajuda a travar o bead head na posição correta para ele não sair do lugar. Eu já comprei mosca pronta que quando eu fechei o nó, o bead head saiu. Bem, é evidente que o bead head não estava travado. Então, para você travar o bead head, você vai usar, eu vou mostrar aqui como é que eu uso, você vai usar cola de cianoacrilato junto com um arame de chumbo. Você vai prender aquilo tudo ali, vai colar e pronto. Eu duvido que você feche o nó e você vai ter o seu bead head solto. Se o bead head soltar é porque você errou em alguma coisa. Ah, Fausto, pô, eu não tenho como comprar bead head. Gente, casa de miçanga. Olha só que bacana essas miçangas aí. Eu já comprei com um amigo Paulo, com Paulo Casas, eu comprei com ele, aliás, foi ele que comprou o último lote, todinho foi ele que comprou. Ele até me deu um pouco, né? É chamado Diablonex, ou sei lá se a pronúncia é essa, né? Mas é esse materialzinho que tá aí que parece que bilhas de metal. Tá? Mas são miçangas, tá? E é claro que ela não tem a atenção que eu mostrei do último slide, né? Ou seja, os dois lados do furo são iguais, tanto faz. Ou seja, são furos arrombados, né? Você vai ter até dificuldade para colocar esse bead head em qualquer anzol, porque se o olho do anzol for muito pequenininho, o Diablonex sai direto. Vocês podem encontrar esse material de miçanga com essa cor bacana do jeito que está aí em loja de produtos de bijuteria ou lojas de produtos de carnaval, foi aonde eu comprei com o Casas. Próximo slide. Prince. Tá aí a nossa ninfa chamada Prince. Tá? E da mesma maneira que eu mostrei no slide anterior, tá? Eu vou mostrar aqui também a cauda dessa ninfa é diferente. Ou seja, é feita com material chamado, no plural, a pronúncia é biotes. Tá? Então é Striped Goose Biotes, onde goose significa a palavra ganso. Tá bom? Então essa Prince Nymph que está aí, ela tem a característica de ter tanto a cauda quanto a imitação da sua asinha feita com esse material chamado biotes.
Na foto da direita mostra uma coletânea. Aconselho que vocês comprem dessa maneira, porque vem dentro do saquinho plástico vem 8 ou 10 dessas partes da pena, né? Com cor diferente, que você pode usar em diversos momentos enatados, como por exemplo uma Prince, e eu vou mostrar mais à frente, utilizar para fazer até mesmo o corpo, né? o abdômen do inseto. Tá? Não vou destacar nada mais em cima nesse momento com relação a Prince, porque ela tem cauda também, ela tem abdômen, ela não tem o tórax porque o corpo é uma unidade só. O autor desse atado, né, a pessoa que elaborou esse atado, não dividiu o abdômen em tórax, colocou o corpo único. No lugar das perninhas, separada para o lado, ele utilizou uma fibra mais macia, que eu vou apresentar na próxima aula. Tá? E o beadhead está aí, a mosca com capacete. Evidentemente, para essa mosca ficar mais pesada, a regra é a mesma. Coloca chumbo por baixo do corpo, e você pode observar que está com chumbo essa mosca, porque mais próximo da cauda está fino, e mais próximo do beadhead está mais grosso, que isso traz um formato físico de uma ninfa verdadeira, onde ela tem abdômen e tórax. Próximo slide. Tá aí. Tá? Essa palavra stripped, goose, né? Biot, stripped, é porque eles pegam a pena original do ganso. Tá? A pena principal tem o seu vão central, o veio central, que é o rack. Tá? E eles tiram das penas primárias de voo da ave. A asa da ave tem uma coletânea de penas chamadas penas primárias de voo. E essas penas têm o bordo de ataque e o bordo de fuga. O bordo de ataque é onde o vento bate quando o animal está voando com as asas abertas. A parte frontal da asa é o bordo de ataque. E a parte de trás, onde escapa o vento, é chamado bordo de fuga. Então, o que acontece? Eles desmontam a pena stripped, né? Eles arrancam essa parte toda frontal e vendem separadamente, com essa coletânea de cores, por exemplo, que está aí. É uma opção sua comprar o pacote com coletânea de cores, ou você compra o pacote com cor única. Tá? Observem o corpo dessa ninfa. Eu não vou detalhar demais, mas o corpo dessa ninfa está feita com biots. Eu vou ensinar vocês a fazer dessa mesma maneira. Olhem de novo com atenção, dá uma olhada aí rapidinho com atenção, que em volta do biot a pessoa passou um arame de cobre super fino, tá bom? E por que ele colocou esse arame de cobre super fino? Porque é frágil. O biots é frágil e pode se romper. Ok? Tocou meu alarme de 5 minutos? Então eu vou passar para frente mais um slide para a gente continuar. Tá aí, ó, o biot sendo enrolado, tá? Ou seja, eu estou colocando esse biot enrolado em volta, né? A foto. Eu peguei essa foto na internet e você pode observar que ele está usando uma ferramenta da aula número 1, né, que é um alicate, um Heckle Plier, onde ele segura o biot e enrola o biot em volta da haste do anzol, fazendo o formato do abdômen e do corpo do inseto. Vou mostrar para vocês como é que faz. Na foto da direita tem a pena inteira. Você pode, por exemplo, a palavra turkey, tá? É peru. Então você pode comprar um par de pena de peru para poder fazer uso do biots que são mais longos para poder fazer o corpo. Então, stripped turkey biots significa que você pode o biots não da pena do goose, do ganso, e sim da pena do peru, por ser mais comprido. O hack, ou seja, existe uma outra maneira de fazer o corpo do inseto. É chamado quill burn, né? Ou seja, a pena, né? A parte central da pena. Eu, por exemplo, guardo todas as partes centrais de uma pena que sobra para poder fazer o corpo. Você vai enrolar em volta da haste do anzol e ele automaticamente segmenta. Além de segmentar,
dando o formato de que o abdômen mais próximo, parecido de um inseto mesmo, né? Todo segmentado, ele também faz o shape, ele faz a silhueta de um abdômen começando fino e engrossando. Eu vou mostrar para vocês como é que faz também, faz parte. Eu tenho esse material para poder mostrar para vocês. Do lado direito está mostrando para vocês que ele é vendido em mole, né? E também você compra aquele molezinho da cor que você quiser. Né? Coloquei em destaque apenas essas cores que estão aí. No próximo slide eu quero falar para vocês sobre... eu não vou falar sobre as outras partes dessa ninfa que está aí, que é só ilustrativa, tá? Mas já falei sobre biotes, já falei sobre arame de cobre, o fio de cobre que é utilizado, já falei sobre o dubbing, que pode ser usado no tórax, no inseto, o bead head e agora aquela fita que reveste o encase. Tá? É chamado o revestimento que cobre o estojo das asas do inseto é chamado um encase. Tá? E esse aí, para ficar lisinho desse jeito, ele tem que ser flexível, como esse mostrado na foto à direita. E aqui eu coloco em destaque, em cores diferentes. É um material elástico. Tá? Aí nós temos a brace, feita com cobre e pena de pavão, e o bead head. O Google já me deu o alarme aqui, informando que faltam 2 minutos para encerrar a aula. Então eu venho aqui novamente agradecer a presença de vocês e dizer que qualquer tipo de dúvida que tiver, vocês podem me questionar de 3 maneiras diferentes. Tá? Uma seria no Telegram, onde eu vou deixar o link aqui na descrição do YouTube, o link do grupo do Telegram, onde podem fazer, eu ajudo esclarecendo dúvidas. O Fórum Mosqueiros do Rio, onde tem um tópico fixo sobre a aula de hoje. E também nós temos a opção de você usar o próprio YouTube aqui embaixo e fazer uma pergunta para que eu possa te responder. Então eu quero agradecer a presença de todos vocês, quero agradecer a presença de todos que participaram ao vivo comigo fazendo essa videoconferência e quero agradecer também a audiência de quem assistiu o vídeo gravado no YouTube com relação à aula com tópico chamado Materiais de Atado. Muito obrigado e uma boa noite para todos.